E se eu te provar que Lúcifer nunca foi o nome do diabo e que nos textos originais em latim, esse título era usado para exaltar Jesus Cristo? Primeiro, antes de te provar isto e se você gosta deste tipo de conteúdo, já deixa seu like com fé, inscreva-se no canal Defining Ghosts e compartilhe. O que te contaram sobre a origem do mal é o maior fake news da história da religião. A figura do anjo caído, que o Ocidente aprendeu a temer, é o resultado de uma longa cadeia de erros de tradução, conveniências políticas e invenções literárias. E quando nós abrimos a Bíblia da Igreja Ortodoxa Etíope, o cânone cristão mais antigo e não censurado do mundo, esse mito moderno desmorona completamente. Hoje vamos falar sobre Lúcifer na Bíblia e os 7 segredos que a Igreja escondeu. Primeiro, o verdadeiro líder da rebelião não foi Lúcifer. A Bíblia etíope é a única que manteve o livro de Enoque como canônico e sagrado. Esse texto é a principal fonte milenar sobre a origem do mal e a queda dos anjos. No entanto, ao ler Enoque, você descobre que os líderes da rebelião que descem à terra são Semiasa e Azazel. A figura centralizadora de Lúcifer simplesmente não existe na cosmologia original da queda. Você foi ensinado a temer o arquétipo errado. Segundo, você teme um fenômeno astronômico? A palavra Lúcifer é puro latim. Vem da junção de lux, luz, e ferre, portador. Literalmente, portador da luz. Na civilização greco-romana, não havia absolutamente nenhuma conotação demoníaca nesse termo. Era apenas o nome descritivo dado ao planeta Vênus quando ele aparecia no céu antes do nascer do Sol. É uma palavra tão inofensiva que, em línguas modernas como o holandês, Lúcifer é a palavra usada casualmente para se referir a um fósforo de acender fogo. Terceiro, a origem do mito é pura política. A base teológica usada para justificar a queda de Lúcifer está em Isaías 14. O problema é que o texto hebraico fala de Helel ben Shachar, o filho da aurora, e o contexto não deixa margem para dúvidas. Isaías está construindo uma sátira política contra um homem humano, o rei da Babilônia. O profeta usa o planeta Vênus como ironia, um monarca arrogante que brilhava forte, mas seria ofuscado e derrubado. Não há demônios aqui, apenas a queda de um império humano. Quarto, o vilão, na verdade, era referido como um libertador. Enquanto a ortodoxia transformou esse rei babilônico no adversário absoluto, tradições antigas, gnósticas e apócrifas viam a rebelião por outro ângulo. Nesses textos, o portador da luz lidera a revolta não por um orgulho cego, mas por se opor a uma autoridade que julgava tirânica. Ele atua como uma figura análoga a Prometeu, um agente que traz o fogo da consciência, a sabedoria e o livre-arbítrio para a humanidade. Uma perspectiva que força a audiência a questionar a submissão cega, e por isso foi rapidamente apagada. Quinto, o seu medo foi moldado pela ficção, não pela teologia. Se a Bíblia relata apenas a queda de um rei, quem inventou as asas, os chifres e a frase "é melhor reinar no inferno"? A literatura secular. O monstro congelado no centro da Terra foi cimentado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Séculos depois, John Milton, em Paraíso Perdido,
deu a Satanás a eloquência e a postura trágica do grande rebelde, usando o nome Lúcifer. O que molda o imaginário popular hoje não é um texto sagrado, mas peças de arte medieval e renascentista. Sexto, Lúcifer tinha cara de bode? Só se fora de bode expiatório. O Ocidente sentiu a necessidade psicológica de condensar a serpente, o dragão, o acusador e o rei de Isaías em uma única entidade, para culpar por todos os infortúnios. A tradição etíope resiste a essa simplificação. Para eles, a escuridão no mundo resulta de múltiplos fatores: a queda de dezenas de anjos, os vigilantes, e, principalmente, a própria inclinação e falha do coração humano. Descentralizar o mal obriga o ser humano a assumir a responsabilidade por seus atos, sem transferir a culpa para um supervilão invisível. Sétimo, Lúcifer também foi Jesus? A ironia definitiva da Vulgata. A prova final de que Lúcifer era um termo neutro de exaltação está na própria Bíblia em latim, traduzida por São Jerônimo. Na segunda epístola de Pedro 1:19, o texto latino diz: até que o dia amanheça e o Lúcifer surja em vossos corações. Como a palavra significa apenas estrela da manhã, esse é um título de glória apontando para o próprio Jesus Cristo. No Apocalipse, o próprio Cristo assume o título de resplandecente estrela da manhã. O maior símbolo do mal no Ocidente nasceu de uma sátira política contra um rei humano. Foi fundido a um erro de tradução e esculpido por poetas. Reconhecer isso não é destruir a fé, mas ler a história com maturidade, separando o que é texto original do que é narrativa de controle moldada pelo tempo. Se essa análise te obrigou a repensar algo que você tinha como verdade absoluta, deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se para continuarmos a desmistificar o sobrenatural. Até o próximo vídeo.